Você já teve uma sensação de que algo ia acontecer e realmente aconteceu? Ou então você ficou convencida de que algo terrível ia acontecer em alguma situação e no final não aconteceu nada? Afinal, como saber quando é a intuição ou o medo falando? Existe uma diferença muito clara entre essas duas vozes, mas que quase ninguém sabe reconhecê-las. Então já fica até o final desse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a intuição e sobre o medo. Antes da gente falar da diferença entre a intuição e o medo, é importante a gente destacar que grandes tradições da humanidade reconhecem a existência da intuição, só que com nomes diferentes. Por exemplo, na espiritualidade, ela é reconhecida como a voz da alma ou a nossa bússola interior. No cristianismo, ela pode ser reconhecida como a voz do Espírito Santo, a voz de Deus ou um discernimento que vem pra gente. No espiritismo, ela também pode ser reconhecida como uma inspiração espiritual ou a percepção do nosso próprio espírito. Já no budismo e no taoísmo, ela é reconhecida como uma percepção clara da realidade quando a nossa mente está em silêncio. Inclusive, na psicologia tem uma explicação para esse fenômeno. A psicologia entende a intuição como uma capacidade do cérebro de reconhecer padrões de forma inconsciente, onde o nosso cérebro usa experiências acumuladas para chegar rapidamente a uma conclusão, mesmo sem a gente conseguir explicar o porquê. Então você percebe como todas as visões apontam para alguma coisa em comum? Então a intuição é descrita como um conhecimento que vai além da explicação lógica, além do nosso pensamento racional. Basicamente, aqui só tem a diferença na sua explicação e na sua denominação. Então, a maior prova de que a intuição existe é que é isso, né? Várias tradições e povos de tempos diferentes, continentes diferentes, encontraram uma explicação e acreditam que existe uma sabedoria que não depende da lógica. Então, a intuição nada mais é do que essa sabedoria interna. Ela não é mágica, a gente não precisa fazer um ritual para conseguir se conectar com a nossa intuição. Ela é uma voz muito sutil, ela não faz barulho e muitas vezes ela vai surgir dentro da gente como uma paz interior, uma certeza e às vezes até um certo incômodo, geralmente nessa região do peito e do estômago. Eu até queria trazer uma situação pessoal aqui para ilustrar para vocês das vezes de que eu não ouvi a minha intuição ou de que eu ouvi, mas foram tantos momentos, eu queria principalmente momentos em que eu não ouvi, porque todos esses momentos em que eu não me ouvi me ensinaram a hoje prestar um pouco mais de atenção em como eu me sinto e em como eu percebo as coisas e as pessoas ao meu redor. Então, durante muitos anos eu fui assim muito ingênua em relação às pessoas, ao meu trabalho, amizades, a ir ou não ir a tal lugar. Eu acho que esse é um clássico que todo mundo passa. Mas agora eu quero falar com vocês sobre como nasce o medo ou a ansiedade. Aqui a gente já tem um enorme contraste com a intuição. O medo e a ansiedade, ele vai criar dezenas e dezenas de cenários. Ele vai ficar repetindo constantemente aquela informação para você. O medo, a ansiedade, ele vai querer te convencer de que aquela informação, aquele cenário, ele é verdade. Então, basicamente, eles fazem a nossa mente ficar repetindo aquilo sem parar. Enquanto que a intuição, ela geralmente ela vai aparecer ali uma vez. Ela não vai ficar tentando te convencer. Na verdade, ela não precisa te convencer, porque ela é essa certeza. E não vai entrar em discussão. No máximo, ela vai ficar ali ressoando, sabe? Você vai ficar lembrando daquilo, mas de uma forma muito sutil. E não com aquele medo, aquela angústia, pensamento acelerado. Então, uma dica aí também é começar a sentir as percepções no seu próprio corpo. A intuição, ela é muito sutil. Você vai sentir, às vezes, alguma coisa nessa região, como eu falei, enquanto que o medo e a ansiedade, para quem tem ansiedade, eu mesma sei como que é isso, o coração fica acelerado, falta ar, o medo faz o nosso corpo se contrair. Então, às vezes, o nosso próprio corpo pode dar um grande sinal de se a gente está sentindo medo ou ansiedade. Aliás, se a gente também está ouvindo a nossa intuição. Tá, agora eu já sei como diferenciar a intuição de medo e ansiedade, mas como que eu aprendo a ouvir melhor a minha intuição? Uma dica muito importante que eu já falei, ouvir o seu próprio corpo, aprender a observar os sinais que ele te dá, diminuir o excesso de ruído, saia um pouco das redes sociais, saia um pouco da tela, vai dar uma caminhada, vai meditar, senta alguns minutinhos no chão, na sua cama, faz um carinho no seu pet se você tiver, mas tente ficar um pouco longe de ruídos, você pode começar fazendo isso 5 minutos por dia, vai aumentando para 10, para 15, ou faça atividades mais relaxantes, como por exemplo, mexer com plantas, fazer um desenho, coisas que te tirem do foco da mente e que dê espaço para informações mais sutis chegarem até você. Outra coisa muito legal que eu recomendo para qualquer tipo de situação, inclusive se você estiver ansiosa, é escrever. Quando a gente escreve, a gente consegue de certa forma ilustrar aquilo que está bagunçado aqui dentro. Então escrever como você está se sentindo, escrever o que você sentiu ao longo do dia, escreva o que você percebeu de muito sutil, mas que de certa
forma talvez você não conseguiu descrever ali naquele momento, e tente colocar isso em palavras. Começa a olhar para trás também do seu histórico, das vezes que você não se ouviu, sabe? Aquela festa que você queria muito ir e seu corpo estava falando não vai, você foi, deu tudo errado, ou alguma coisa aconteceu. Ou ao contrário também, quando você sentiu de não ir em algum lugar, você não foi e algo aconteceu, ou você se sentiu muito bem por ter tomado aquela decisão. Começa a olhar o seu histórico de vida, ele tem muito a te ensinar também. E agora uma coisa sobre mim aqui, eu percebi que todas as vezes que eu ignorei a minha intuição é porque eu queria que a realidade fosse diferente. Eu não queria ver o que realmente estava sendo mostrado, eu não queria ver a verdade sobre as pessoas. O meu ego, queria ir para aquela festa porque eu achava que aquilo seria muito legal, que estar com aquelas pessoas seria divertido, mas depois eu percebia que não. Então, muitas das vezes, a nossa intuição, ela não vai ser a favor da sua vontade. Ela vai ser a favor daquilo que é melhor para você. Então, basicamente, a nossa intuição não é sobre acreditar em todos os pensamentos, mas também não é sobre ignorar todos os sinais que ela vem dar. É sobre a gente encontrar o equilíbrio entre mente e coração, porque os dois são importantes. A gente fala muito da importância de ouvir intuição e esquece, às vezes, de falar da importância da mente racional, que ela também está aqui para nos ajudar. Essa inteligência que nos foi dada, mental, está aqui para nos ajudar no plano material e a gente precisa aprender a equilibrar os dois. Então, por isso que o caminho do autoconhecimento é muito importante. Você precisa se conhecer, entender como são os sinais que o seu corpo dá, que forma a sua intuição se comunica com você. Então, quanto mais você se conhece, mais fácil fica distinguir medo de sabedoria. E existe algo que enfraquece muito a nossa intuição, a nossa capacidade de ouvir a nossa voz interior, e é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Então, já aproveita, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo e já deixa um gostei também, porque assim o YouTube entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Mas me conta aqui nos comentários, você já sabia a diferença entre intuição e medo? Tem alguma história em relação a isso? Me conta que eu vou adorar saber. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.